Agora, gente, vamos falar da repercussão ainda dessa mega operação, porque um deputado federal de direita, o Marcel Van Hatten, acabou de defender que o governo federal auxilie, sim, os estados para combater o crime organizado. Vamos ver o vídeo que o deputado mandou. Nós protocolamos um projeto de lei complementar de autoria do deputado Luiz Lima, toda a bancada do Novo assinou e tem o apoio também da oposição para garantir que em caso de combate a criminosos, traficantes, crime organizado, quando solicitado apoio dos governos estaduais, independentemente de GLO, o governo federal pode, na nossa opinião, deve fornecer o necessário auxílio e suporte. Então esse é um dos projetos, nós solicitamos agora há pouco que fosse incluído na pauta. Agora a gente chama os comentaristas para falar sobre isso, começando pelo Luiz Augusto Durso. A gente queria entender aqui, eu e o telespectador, hoje, para um estado pedir ajuda para o governo federal no que diz respeito à segurança pública só com o GLO ou tem outro mecanismo, Durso? Márcia, me parece que só com GLO e o governo federal tem a opção de enviar ou não essas tropas, né? O que me parece ser a ideia do Marcel Van Hatten e de seu grupo é mudar isso para dever. Vale dizer, o governo estadual solicitou, o governo federal não vai questionar a operação, tentar entender se tem necessidade ou não, ou até desmotivá-la a acontecer. Simplesmente fornece ali o auxílio operacional, fornece os policiais, seja da Força Nacional, seja do Exército, seja da Polícia Federal, seja qual for aí a ideia deles, sem dúvida nenhuma, o governo tem muito a ajudar. Nós vimos em modelos de grandes operações, como por exemplo na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, que quando o governo federal envia essas tropas, as coisas melhoram, né? O patrulhamento melhora, a sensação de segurança é maior, você tem maior prisões em flagrantes, mais fiscalizações, pode usar esse tipo de policiamento para ser um operacional paralelo. E quando nós falamos de grandes operações, como no Rio de Janeiro, que nós temos um morro que geograficamente já dificulta a operação, essa troca de conhecimento e esse apoio operacional é muito valioso. Então, sem dúvida nenhuma, esse tipo de mudança pode ser muito positiva para o Brasil, desde que a gente consiga superar a fiscalização, digamos, a sempre impedir determinada operação pelos questionamentos ou por uma ideia até política de determinado partido ou governo a dizer, não, essa operação vai resultar sempre em algum tipo de conflito, então não realize nunca, o que fará, sem dúvida nenhuma, o que está acontecendo no Brasil, que essas quadrilhas, essas organizações se tornem cada vez mais poderosas e esses limbos geográficos se tornem cada vez mais inacessíveis para o Estado, porque ele vai sempre optar por não fazer as operações para não ter conflito. E aí a gente perde o controle. Henrique Kriegner, quero também ouvi-lo sobre essa discussão, sobre endurecer as leis contra o crime organizado. Na verdade, a gente vê uma tentativa da oposição em fazer gestos, na ala governista também, diversos nomes tentando, mas na oposição a gente vê um número muito grande de ex-militares, tanto das Forças Armadas, da Polícia Militar, que tem uma experiência contra o crime de fato. Será que o governo está à disposição de ouvir a oposição ou será uma discussão isolada, que será feita ou será tomada somente entre os seus aliados e não com os integrantes da oposição que, sim, tiveram experiências contra o crime organizado em seus estados? Eu duvido muito, Bruno, que o governo esteja de fato disposto a ouvir e ouvir ativamente, né? Ouvindo, não só sentar na mesa, convocar uma CPI ou convocar uma comissão, fazer algum tipo de apresentação. De fato, colocar em prática aquilo que a oposição está falando e, como você bem coloca, expressando a parte prática mesmo e o know-how prático aí que muitos da oposição tiveram. Agora, é importante a gente entender que o governo federal tem um dever que é, de um lado, constitucional e um dever que é moral também, diante dos estados, de contribuir com operações como essa. Nós estamos falando de enfrentamento ao crime organizado. Não é a prisão de ladrão de galinha, nem é a prisão de pessoas que furtaram uma casa ou furtaram um veículo. Nós estamos falando de forças paraestatais que têm controle e domínio sobre territórios em território nacional.
Aí a Constituição já prevê também que o governo federal entre em ação. E outro aspecto disso também é que o governo federal, ele tem a missão, e isso não é de estados, isso é da União, a responsabilidade de vigiar as fronteiras e usar da Força Nacional, usar do Exército também, inclusive para isso, claro, a Polícia Federal e a PRF também, mas especialmente o Exército para vigiar fronteiras. Se as fronteiras do Brasil fossem seguras, nós não teríamos o crime organizado desenvolvido da maneira como está sendo desenvolvido. Os 10 países que fazem fronteira com o Brasil é quase que livre acesso. Você tem ali pequenos controles, mas é uma coisa vergonhosa. Tanto é que a Argentina agora já se posicionou. Outros países, inclusive o Chile, que nem faz fronteira com o Brasil, já colocou também no seu pacote de medidas para os próximos anos, que é endurecer a restrição de brasileiros que acessam o seu território via fronteira nacional. De novo, Chile e Brasil não fazem fronteira, mas qualquer brasileiro que acessar por terra, né, não só pelo ar, por terra, vai passar por um escrutínio muito maior, porque o medo que o Chile tem de que o Brasil continue exportando crime organizado para lá, e outros países também estão com esse mesmo receio. Tudo isso para dizer, é um dever moral por parte do governo federal, que não faz o seu trabalho de vigiar fronteiras e que também não faz o seu trabalho de fornecer inteligência por parte da Polícia Federal para as polícias estaduais combaterem essas forças que querem território, querem poder, querem domínio econômico e político de porções de terra dentro do Estado Nacional brasileiro. É aí que o Estado precisa agir.